Apresentamos nas aulas passadas a semântica dos conectivos da lógica proposicional. Agora vamos usar essa semântica para estudar como interpretar as fórmulas da lógica proposicional. Nesse caso, as fórmulas são interpretadas, como veremos, a partir da interpretação das suas partes e de como tais partes se combinam. Poderíamos dizer que isso é análogo ao que ocorre no português. Por exemplo, suponha a seguinte sentença: Zé carrega o camelo. E uma outra sentença: o camelo carrega o Zé. São duas sentenças com as mesmas palavras, mas com significados bem diferentes. Na lógica ocorre mais ou menos isso, ou seja, o significado da fórmula como um todo, ou seja, da sentença como um todo, depende de duas coisas: do significado das suas partes e de como essas partes estão dispostas na fórmula. Como o Zé carrega o camelo e o camelo carrega Zé. A interpretação de tais sentenças depende, evidentemente, do significado das palavras e de como essas palavras estão ocorrendo nas sentenças. Veja um exemplo de como interpretamos uma fórmula a partir do significado dos seus símbolos proposicionais. Considere a fórmula H. Esta fórmula. Observe que H é um símbolo da metalinguagem que representa essa fórmula. E essa fórmula é uma implicação em que aqui é o antecedente e aqui o consequente. Suponha uma interpretação que interprete P como falso, Q como verdadeiro e R como falso. Nesse caso, vamos determinar o resultado da interpretação de H, que, como veremos, é falso. E esse resultado, a interpretação de H, é determinada como se segue. Primeiro passo, colocamos abaixo de cada símbolo proposicional a sua interpretação conforme a interpretação dada. Nesse caso, P é falso, Q é verdadeiro, R é falso e P é falso. Dado que P é falso, concluímos que a negação de P é verdadeira, e esse fato é indicado colocando o verdadeiro abaixo da negação. Aqui, dado que R é falso e P é falso, então a sua disjunção, a disjunção R ou P é falsa. Esse fato é indicado colocando as setas nessa direção. Então, nesse esquema é importante seguir a direção das setas. Por exemplo, aqui nesse caso, dado que não P é verdadeiro e que Q é verdadeiro, seguindo essas setas, concluímos que a conjunção é verdadeira. E dado que o antecedente é verdadeiro e que esse consequente é falso, então concluímos que a implicação é falsa. E a implicação é a fórmula H. Conclusão: a interpretação de H é falsa. Devemos chamar atenção para esse fato, que é muito importante. A interpretação de H, segundo essa interpretação I, é obtida a partir das interpretações de P, Q e R, e também da estrutura de H. Ou seja, a interpretação do todo foi obtida a partir da interpretação das suas partes e de como tais partes estão dispostas na fórmula como um todo. Uma outra forma de indicar a interpretação de uma fórmula é utilizando tabelas. Veja um exemplo. Nessa folha consideramos a mesma interpretação e a mesma fórmula. Só que nesse caso, a interpretação é dada utilizando esse esquema de tabela. Nesse esquema escrevemos os símbolos proposicionais P, Q e R, e nesse caso escrevemos um símbolo adicional S, que não aparece na fórmula. E, como ele não aparece na fórmula, é evidente que ele não serve para nada, não está no contexto do assunto.
Ou seja, se S é verdadeiro ou falso, isso não influenciará no resultado final da interpretação da fórmula. Dada essa interpretação I, P é falso, Q é verdadeiro, R é falso e S é verdadeiro. Dado que P é falso, concluímos que não P é verdadeiro. Dado que não P é verdadeiro e que Q é verdadeiro, concluímos que não P e Q é verdadeiro. Dado que R é falso e que P é falso, concluímos que R ou P é falso. Dado que essa conjunção é verdadeira e que essa disjunção é falsa, concluímos que a implicação é falsa. Novamente, a interpretação depende das partes da fórmula e de como elas são combinadas, ou seja, a interpretação depende da interpretação das partes da fórmula. Algo análogo ao português, só lembrar dessas duas sentenças. O uso de tabelas no contexto da lógica proposicional tem a sua importância. E ela ocorre pelo seguinte, porque em uma mesma tabela podemos indicar várias possibilidades de interpretação para os símbolos proposicionais de uma dada fórmula. Ou seja, podemos considerar não uma única interpretação possível para a fórmula, mas várias ao mesmo tempo. Veja, considere a fórmula H anterior, que é essa implicação. Para interpretar essa fórmula usando uma tabela como essa, inicialmente escrevemos aqui as subfórmulas de H. Vale lembrar que H é também uma subfórmula de H. Aqui estão as subfórmulas de H diferentes da própria fórmula H. Então, nesse caso, temos P, Q, R, não P e Q e R ou P. Digamos que P seja interpretado como falso, Q como verdadeiro e R como falso. Dadas tais interpretações, completamos essa coluna, dado que P é falso, não P é verdadeiro. Dado que não P é verdadeiro e Q é verdadeiro, essa conjunção é verdadeira. Dado que R é falso e que P é falso, essa disjunção é falsa. E dado que essa conjunção é verdadeira e essa disjunção é falsa, então a fórmula como um todo é falsa. Essa interpretação é a interpretação que consideramos anteriormente. Mas, no caso de uma tabela, podemos considerar outras interpretações. Por exemplo, no caso em que P é falso, Q é falso e R é verdadeiro, seguimos o mesmo método completando as colunas à frente e concluímos que H é verdadeiro. Se P é verdadeira, se Q é verdadeira e se R é falso, seguindo o mesmo raciocínio, completando essas colunas, para negação de P, para conjunção e para disjunção, concluímos que a implicação, que é a fórmula H, no caso da última linha, ela é interpretada como sendo verdadeira. Então, aqui fica claro que obtemos a interpretação de H a partir da interpretação das suas partes, ou seja, as partes de H que são subfórmulas de H. E como, evidentemente, tais partes são combinadas. Isso é, a maneira que tais partes são combinadas é que define as colunas que estamos considerando. De novo, Zé carrega o cavalo é diferente do cavalo carrega Zé. Depende da disposição das palavras. Como o uso de tabelas facilita nossas vidas, precisamos saber como ler uma tabela. A leitura correta de uma tabela, no caso de uma tabela verdade, ajuda o entendimento de como interpretamos as fórmulas. Aqui apresentamos a tabela que define a semântica da implicação. Vamos analisar uma leitura conveniente para essa tabela que fala das possíveis interpretações dos símbolos proposicionais. Por isso, essa é uma tabela denominada tabela verdade. Então, suponha o seguinte, que P represente Lazinha é inteligente, Q, Lazinha é bonita e R, Lazinha é educada. Nesse contexto, para facilitar, vamos considerar o seguinte, que IZ é a interpretação do Zé. É como Zé interpreta
os símbolos proposicionais. E M é a interpretação determinada pela Maria, como a Maria interpreta. E finalmente L é a interpretação da Lazinha, como Lazinha interpreta os símbolos proposicionais. Então, nesse caso, o que significa, por exemplo, a segunda linha da tabela? Qual uma maneira conveniente de ler a segunda linha da tabela? Aqui nessa linha, P é interpretado como verdadeiro e Q é interpretado como sendo falso. Suponha, por exemplo, que esse seja o caso de Z e M, ou seja, IZ interpreta P como verdadeiro, Q como falso, e M interpreta P como verdadeiro e Q como falso. Em outras palavras, IZ e M concordam sobre P e Q, mas, no caso, IZ discorda de M sobre R. Em outras palavras, do ponto de vista de Zé e de Maria, eles consideram que Lazinha é inteligente, mas não é bonita. Porque P é verdadeiro e Q é falso. Olhando dessa forma, uma linha dessa pode ser considerada como uma infinidade de interpretações, ou seja, infinitas interpretações. Aqui está o símbolo infinito, chamando a atenção nossa. Então aqui temos infinitas interpretações em que, nesse conjunto, todas as interpretações possuem a mesma opinião sobre P e sobre Q. Ou seja, todas as interpretações desse conjunto concordam sobre P e Q, como Z e M estão concordando. Mas, e os símbolos diferentes de P e Q? Nesse caso, tais interpretações podem discordar sobre símbolos que são diferentes de P e Q, como no caso aqui, Z e M discordam sobre R. E podem também concordar sobre outros símbolos. O fato é que uma linha dessa, na verdade, é como se fosse um conjunto infinito de interpretações que concordam sobre P e Q. Em outras palavras, é como se fosse um conjunto infinito de pessoas que possuem uma concordância na maneira de interpretar P e Q. No caso aqui, IL, que é a interpretação da Lazinha, não está nesse conjunto. Porque do ponto de vista da Lazinha, numa autorreferência incrível, ela a considera como inteligente, bonita e educada. Ou seja, do ponto de vista da Lazinha, P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R é verdadeiro. Então, se do ponto de vista dela P é verdadeiro e Q é verdadeiro, o IL está no conjunto das interpretações que concordam sobre P e Q e que interpretam P e Q como sendo verdadeiros. Então, cada linha dessa, na verdade, é como se representasse infinitas interpretações, que são as interpretações que concordam sobre a maneira de ver P e Q. Nesse caso, são interpretações que interpretam P e Q verdadeiros, aqui verdadeiro e falso e assim por diante. Pois bem, a conclusão então é que as interpretações desse conjunto estão de acordo conforme essa parte da tabela. Do lado de cá nessa coluna, dadas essas interpretações, temos essa interpretação para implicação. Ora, mas se Zé e Maria concordam sobre P e Q dessa maneira, Zé e Maria concordam sobre P implica Q. E Zé e Maria, dado que interpretam P como verdadeiro e Q como falso, Zé e Maria interpretam a implicação P implica Q como sendo falsa. Ou seja, as interpretações que concordam sobre P e Q também concordam sobre a implicação P implica Q. Então, ao ler uma tabela dessa, o que estamos dizendo é o seguinte: toda interpretação que concorda sobre P e Q conforme uma certa linha, na sequência, tais interpretações continuam concordando sobre a próxima coluna, que aqui no caso é P implica Q. Então, essa é uma maneira conveniente de ler essa tabela do ponto de vista de infinitas interpretações que concordam a princípio sobre os símbolos fundamentais
os símbolos proposicionais que constituem as fórmulas, e aí, no caso, elas continuam concordando sobre as fórmulas que estão escritas nas colunas subsequentes, o que é indicado por essas setinhas. Conclusão: se há um acordo de opinião sobre P e Q, há também um acordo de opinião sobre a implicação. Ou seja, todas as interpretações desse conjunto interpretam P implica Q como verdadeiro. Todas as interpretações desse conjunto interpretam P implica Q como sendo falso, e assim por diante. Para terminar, devemos chamar a atenção de um fato a respeito de tabelas verdades. Muita gente imagina o seguinte, que é possível resolver tudo usando tabelas verdades. A ponto de que é frequente as pessoas imaginarem que lógica é o estudo das tabelas verdades. É claro que isso é falso. Tabela verdade é apenas uma ferramenta usada num contexto bem específico da lógica proposicional. Não é possível interpretar qualquer tipo de fórmula, principalmente, por exemplo, fórmulas da lógica de predicados, usando tabela verdade. Então, tabela verdade é apenas uma ferramenta. Não é a lógica. Cuidado com isso.